Sabe, eu estava aqui agora pensando. Eu estava aqui pensando sobre o silêncio. Ai, o silêncio. O silêncio é. Nossa, o silêncio diz tanta coisa, né? O silêncio é uma coisa extraordinária e que nós precisamos entender o que diz o silêncio. O silêncio, ele diz tantas coisas sem dizer nada. A minha sogra, ela dizia o seguinte, ela dizia assim: Gi, a palavra é de prata, mas o silêncio, o silêncio é de ouro. E sabe que a minha sogra tinha toda a razão? A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. O silêncio, nossa, poderia ficar aqui pensando, refletindo sobre o silêncio durante muito tempo. O silêncio, ele pode ser um silêncio silencioso. E pode ser um silêncio absurdamente barulhento. O silêncio, ele pode gritar. O silêncio pode ser um pedido de socorro. O silêncio pode ser um ato de concordância ou de completa discordância. O silêncio, ele pode ser antagônico, polarizado. Ele pode ser singular e ele pode ser plural. Ele pode ser congruente aos seus pares ou completamente incongruente e dissonante. O silêncio, ele pode ser um ato de extrema coragem ou extrema covardia. Quando a gente emite o silêncio como resposta a algo que nos foi questionado, o que é que a gente está de verdade querendo dizer? Nós queremos dizer com o silêncio aquilo que nós não temos coragem de dizer com palavras? E não temos coragem porque nós não temos coragem de expressar de verdade e em verdade o que nós pensamos? Nós não temos coragem de dizer o que pensamos porque ficamos ressabiados em como o outro vai interpretar o que temos para dizer? Será que é medo de ferir ao outro ou a nós mesmos? O que quer dizer? O que queremos dizer quando respondemos ao outro com o nosso silêncio? É cautela? É cuidado? É descaso? Como é que a gente lê a resposta do outro quando nos chega em forma de silêncio? Foi descaso? Foi... Descaso é um bom caso. É uma boa resposta. Foi falta de valor? Foi falta de ter o que dizer? Foi uma falta de importância? O silêncio, a resposta que nos chega com o silêncio chega como um ato de covardia, de
Eu não vou responder nada porque eu não tenho nada para responder. Eu não tenho coragem de dizer o que eu tenho que dizer, o que eu precisaria dizer, o que a pessoa espera como resposta. Como eu não tenho essa resposta, eu não digo nada? Será que é assim? O silêncio, como dizia minha sogra, é de ouro. Mas eu digo que, ao mesmo tempo, o silêncio pode ser a mais nobre das respostas, pode ser a mais covarde das respostas, pode ser a completa falta de respeito ou total respeito ao outro. E nossa, o silêncio diz tanta coisa, né? Eu gosto muito de observar. Quando eu mando uma questão para alguém e essa pessoa me responde com o silêncio, eu paro, Gislene, eu paro, volto na pergunta que eu fiz, volto na questão que eu levantei, vejo que formas possíveis aquela pessoa pode ter interpretado. Claro que nunca é uma certeza, né? Porque o universo do outro é do outro, né? Como diz na programação neurolinguística, mapa não é território, mas a gente levanta possibilidades. E aí eu tento encaixar ali, quando eu conheço a pessoa, obviamente, dentro do universo daquela pessoa, o que ela quis dizer com aquele silêncio. E é muito interessante. Quando o silêncio ele é temporário ou ele é, na verdade, permanente. Dependendo do silêncio, eu respeito muito a pessoa. Dependendo do silêncio, eu começo a ter uma outra forma de interpretar. Às vezes, o silêncio constrói muitas coisas, muitos caminhos. E às vezes o silêncio, ele destrói tudo que foi construído lá para trás. Quando a gente conhece a pessoa e a gente lê o silêncio, é tão mais interessante. O silêncio diz tanta coisa sobre a pessoa que substitui tudo o que ela disse durante uma vida inteira. Quando a pessoa grita, quando o silêncio do outro é ensurdecedor, a gente vê que como é que aquilo está ecoando e quais são as palavras que ela engoliu, mas que ela não conseguiu emitir. E, né, eu acho que eu já disse aqui, mas é sempre bom, né, repensar nisso. O silêncio é a forma mais certa de interpretarmos tudo errado. O silêncio, ele pode criar pontes, mas ele também pode, onde havia uma ponte, na outra ponta da ponte, criar um muro, uma barreira.
Quais são os silêncios que você está dando como resposta? Por que você não responde? O que você tem medo de dizer? O que você não pode dizer? Qual é o seu medo do outro interpretar as suas narrativas, as suas verdades? Próxima vez que você responder alguém com o silêncio, ou alguém te responder com o silêncio, presta atenção. Quais são os gritos? Quais são os ecos? Quais são as teses embutidas na ausência de palavras? Porque são elas que vão dizer muito mais do que todas as palavras que podem ter sido ditas por essa mesma pessoa durante anos em uma relação. Fica a dica. Não é dica, na verdade. Fica a reflexão. Fica a dica para reflexão. Os gritos, o eco do silêncio. Beijos. Tchau, tchau.